Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um capítulo do nosso podcast. Hoje estamos aqui com a Camila. Olá Camila, Olá, como estás? Tudo bem? Tudo bem? Hoje a Camila irá falar-vos sobre um tema importantíssimo, ok? Principalmente para as mulheres, ok? Irá-nos falar um pouco de como ser uma mulher virtuosa segundo o coração de Deus. Amém? Então Camila, conta-nos um pouco mais de ti, primeiro. Meu nome é Camila Ferreira, eu sou empreendedora, sou escritora, moro aqui em Leiria, Portugal, há 5 anos e eu tenho um movimento de mulheres, né, e sou mentora com elas e tenho um trabalho todo voltado literalmente para as mulheres e chama Mulheres Empreendedoras de Leiria. É um grupo que eu formei no Instagram que apoia mulheres dentro do empreendedorismo, ajuda elas a se desenvolverem. Nós já fizemos alguns eventos aqui em Leiria. Também tem o meu livro que também foi voltado para mulheres, fala sobre o legado, né? Fala sobre a história, sobre várias histórias de vidas e inclusive eu contei a minha história de vida. Amém. Então, conta-nos um pouco sobre a tua perspectiva, também a perspectiva da Bíblia, não é? Bíblica, que é a intenção deste podcast. Como ser, ou melhor, o que é ser primeiro uma mulher virtuosa? A mulher virtuosa, ela é uma mulher segundo o coração de Deus. E a mulher virtuosa, para mim, é aquela mulher que ela trabalha fora, mas ela também cuida do seu lar, cuida do seu esposo, do seu filho. Ela está sempre diante de Deus, né? Toda vez que ela se apresenta diante de algum lugar, uma mulher virtuosa, ela sempre está diante de Deus, né? Os seus olhos sempre estão voltados para Deus. Amém. Então, e como é que eu posso aprender a ser uma mulher virtuosa? Como é que eu posso aprender? Eu acho que, biblicamente falando, as mulheres se tornarem mesmo uma mulher virtuosa, uma mulher honrada, a gente tem que estar sempre em conexões com Deus, o tempo todo. Porque, às vezes, a mulher, por causa da correria do dia a dia, por causa do trabalho, dos filhos, a gente acaba se perdendo, né, da própria vontade de Deus mesmo. Às vezes a gente quer fazer certas coisas, mas a gente quer tomar um pouquinho das mãos de Deus, porque a gente tem essa questão de querer fazer tudo ao mesmo tempo, a mulher, né, de hoje em dia, né? Então a mulher moderna, ela acabou que ela quer fazer milhões de coisas ao mesmo tempo, mas não coloca literalmente todos os seus afazeres, os seus projetos diante da mão do Senhor. Então, acho que aprender a ser uma mulher virtuosa é quando você, logo pela manhã, você já coloca todos os seus planos, entrega todos os seus planos, todos os seus afazeres para o Senhor. Amém. Então, um primeiro ponto para descrever, não é? Primeiro, orar e buscar mais Deus, certo? Sim. E segundo, aprofundar a tua leitura Bíblica na palavra. Sim, porque é na palavra onde nós encontramos as descrições de como uma mulher deve se comportar, não é? De forma que agrade a Deus, seja no seu comportamento, desde tudo, como deve se comportar com o seu marido, como uma jovem mulher deve se comportar com os seus pais, não é? Tudo isso encontramos na palavra de Deus, certo? E a palavra também nos fala um pouco de quais são os princípios, porque sabemos que comportamentos nós podemos mudá-los, não é? Porém nós temos raízes que são os nossos valores, não é? Quais são os princípios base de uma mulher virtuosa, uma mulher que agrada a Deus? É uma mulher que ora, né? É uma mulher que está sempre buscando em oração a vontade de Deus. É uma mulher que na Bíblia fala que ela cuidava da sua casa, fazia os seus afazeres, cuidava do seu lar,
trazia os dons dela a favor da sua casa ou a favor daquilo que era preciso, né? Tanto eu falo que hoje em dia, tanto para quem é casado, ou para quem é solteiro, para a mulher mesmo em si, se colocar assim diante daquilo que ela quer fazer, mas se colocar também diante da vontade do Senhor, para que ele transforme aquilo e que aquilo que você queira passar, aquilo que você queira fazer, estudar ou trabalhar, seja mesmo diante da vontade do Senhor. Amém. Amém. E hoje sabemos que as mulheres hoje em dia estamos a passar por um mundo revolucionário, certo? Sim. Em que estamos diante de uma sociedade atual muito virada para o feminismo. Sim. Ok? E sabemos que hoje em dia há um pouco de distorções de ideias. Sim, é verdade. Não é? Em relação às mulheres. E hoje em dia as mulheres meio que querem ganhar um território, não é? Serem superiores, não é? Digamos, biblicamente falando, não é ser superior a um homem. Não, a Bíblia não fala disso, ok? E hoje em dia há muita distorção de ideias, não é? Como nós mulheres devemos nos posicionar diante dessas situações? Porque sabemos que basicamente o movimento feminista consiste em pôr o homem em um grau abaixo da mulher, não é? E é uma distorção de papéis. Sim. É uma distorção de papéis. O que é que nós mulheres, o que é que nós devemos fazer perante estas situações? Eu, por exemplo, eu sou uma mulher que lido somente com mulheres, né? Então, assim, eu estou lidando com mulheres que estão, assim, às vezes num nível muito alto e justamente estão ganhando bem, às vezes melhores que os seus próprios maridos, são líderes. E mesmo assim, é o que eu falo sempre para elas. O que a gente, que nem como eu, por exemplo, eu trabalho com mulheres, mas eu não levanto a bandeira do feminismo. Do feminismo que eu falo assim, nós todas somos mulheres, independente da raça, independente da etnia, independente de vários aspectos. E eu acho que hoje em dia você se impor e não tomar essa diferença entre ser feminista ou não, é justamente isso, você não querer ser aquilo que você não pode ser ou querer ser mais do que alguém, porque quando nós somos humildes, quando nós somos simples, quando nós somos aquilo que Deus quer que a gente seja, a gente sempre faz a diferença, mas a gente não precisa fazer a diferença impondo alguma coisa, né? E o feminismo às vezes impõe certas coisas que nós mulheres não queremos nos perder, queremos estar dentro dos princípios que Cristo nos deixou. Sim. E não levantar uma bandeira somente porque as mulheres fazem isso, ou as mulheres têm que ser isso, ou né? Não, sermos mesmo mulheres, justamente sermos mulheres virtuosas, uma mulher que honra a vida do seu marido, que honra a vida da sua família e que não deixa essa questão de ser feminista tomar conta dela de ser maior, né, ou menor. A mulher não é maior ou menor, ela tá sempre ao lado do marido. Exatamente. E por isso é que há uma distorção. Agora veio um texto bíblico que diz: mulheres sejam submissas aos seus maridos, não é? E maridos, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja, não é? E há uma distorção de texto desse versículo, que as mulheres, supostamente ao serem submissas, estão a um grau completamente abaixo do homem. Sim, não é? A submissão, mas é completamente o contrário. Sim, é verdade. A submissão não quer dizer que a pessoa ela está abaixo da outra. Se a gente for parar para pensar na hierarquia normal, em todo o plano hierárquico, né? Quando você nasce, que você vai para a escola, tem uma professora, você é submissa a ela. Exatamente. Depois você vai, por exemplo, tirar carta. Então você vai tirar carta, você é submissa ao condutor, ao professor que está ali te auxiliando.
E assim, automaticamente, em praticamente toda a nossa existência, na juventude, dentro daquilo que a gente vai fazer, na faculdade, dentro do nosso trabalho, tem o líder, tem o subchefe, às vezes tem o chefe, às vezes tem pessoas que estão ali na parte da limpeza ou na parte de auxiliar, na parte do escritório. Então, querendo ou não, essa hierarquia sempre houve. E essa submissão das mulheres ficou com relação a isso meio distorcida, porque a submissão não quer dizer que é simplesmente uma ordem ou simplesmente porque alguém vai mandar em você. Não, faz parte mesmo das hierarquias da vida. E ser submissa ao marido ou ser submissa não deveria ser um pesar, deveria ser uma honra. Diferente para muitas pessoas, a gente devia olhar isso, que ser submissa é honrar o seu marido, né? É saber que ele é o cabeça e que você é auxiliadora. E que um não anda sem o outro. As coisas sempre se complementam, né? Quando você se coloca e sabe qual é o seu lugar. A mulher que sabe qual é o seu devido lugar, o que ela é, o que ela representa dentro da sua casa, dentro do seu lar, dentro da sua família, ela faz a diferença independente dela estar numa posição acima ou abaixo. Porque ela vai estar sempre ali naquele papel de realmente auxiliar, de ajudar. Olha, eu estou a adorar esta conversa. Estou a adorar. Antes de eu avançar, fala-me um pouco sobre o teu livro. Então, O Legado, o meu livro chama O Legado, é a história de 21 mulheres contando essa história de vida. E eu contei um pouquinho da minha história. Eu falo, o meu capítulo chama Do 8 ao 80. Eu conto como foi a minha história de vida. Eu tive uma vida, eu já vivi o 8 e depois agora eu cheguei ao 80. E o que eu quis dizer com isso? Eu tive uma vida, eu era uma adolescente super rebelde, achava que eu podia fazer e acontecer, que tudo eu sabia. Então eu era uma adolescente muito desobediente. Eu achava que tudo eu sabia e que os meus pais não sabiam nada. E depois, com o passar dos anos, eu fui vendo que toda essa desobediência, eu tive consequências com relação a elas. Então, eu fui mãe muito nova, né? Eu aos 16 anos, eu fiquei grávida da minha primeira vez. E eu tive o Caio. E depois que eu tive o Caio, automaticamente eu também queria sair de casa. Eu achava que eu podia, acontecia. E então eu me casei a primeira vez. E quando eu me casei a primeira vez, eu sofri violência doméstica. Então durante 7 anos eu sofri violência doméstica. O meu ex-marido me batia muito. E eu tive uma vida muito, muito sofrida, né? E depois, após esses 7 anos, em determinados momentos, eu já não me achava bonita, já não gostava de mim, já não cuidava de mim, já não deixava que o Senhor mudasse e transformasse a minha história. Até que chegou um ponto que eu falei que já estava na hora e com isso eu fui procurar os caminhos do Senhor novamente. Foi quando eu procurei os caminhos do Senhor novamente que o Senhor transformou a minha vida. E aí eu comecei essa transformação de vida após 5 anos que eu já estava assim, voltando para os caminhos do Senhor, cuidando de mim, cuidando da minha mente, cuidando do meu corpo, querendo realmente me transformar. Eu encontrei o meu atual marido. E o Renan é o meu esposo, né, atualmente. Ele é o meu 80, eu falo no livro que ele é o meu 80, porque ele foi algo muito esperado pelo Senhor, né? Eu tive muitos detalhes. O nosso Deus é um Deus de detalhes. E eu lembro que eu falei pro Senhor, eu sempre, desde pequenininha, eu falava pro Senhor que eu queria amar e ser amada.
Só que eu falava pro Senhor que eu queria um príncipe, como nos contos de fadas. E mulher, eu acho que tem um pouco disso, né? De querer ter um príncipe encantado ou de encontrar alguém especial. E eu falava pra minha mãe que existia príncipe e que um dia eu ia encontrar um príncipe. Só que com o passar de todos esses sofrimentos e também com as histórias de tantas mulheres, eu ouvia muito que não existe príncipe, não existe um homem bom, um homem fiel, um homem cuidadoso, um homem amoroso. Mas eu falava, não, eu tenho certeza que o Senhor vai me arrumar um príncipe. E realmente, o que acontece? O Renan foi o meu 80 porque eu conto justamente isso, que eu pedi com detalhes pro Senhor todas as coisas que eu queria num homem, né? Eu falava que eu queria um homem que fosse carinhoso, que fosse muito romântico, que cuidasse muito de mim. E aí depois apareceu o Renan. E o Renan, ele transformou literalmente a minha vida. Ele veio com tudo isso mesmo para me deixar ainda mais... para mim poder brilhar. O Renan às vezes fala para mim, brilha minha estrelinha. Porque é justamente isso, mesmo eu sabendo a minha posição, de saber que eu sou submissa ao meu marido, que tudo que eu vou fazer eu pergunto pra ele antes, a gente sempre senta e conversa. O Renan, ele sempre quer me sobressair, independente da minha posição. Ele sempre quer me ver brilhar, ele sempre quer me ver crescer, né? Ele me fortalece, sabe? Ele tá sempre do meu lado mesmo, me fazendo crescer. E eu acho que isso também é super importante. E foi isso que eu disse um pouco no meu livro, um pouco contando resumidamente um pouquinho da minha história. Depois eu vim para Portugal e a nossa história mudou completamente aqui, tanto a minha quanto a do Renan. E a gente já estava casado, fazia 2 anos e meio que a gente estava casado quando a gente veio para Portugal. Faz 5 anos que a gente está aqui. Sim. E a gente realmente mudou por completamente a nossa história aqui em Portugal. Olha, para vocês mulheres que estão à procura de um príncipe encantado, acho que a melhor solução é vocês orarem e pedirem a Deus, e esperarem em Deus, que também é muito importante. Vamos então para a nossa 6ª pergunta, ok? Quais são as dificuldades que uma mulher virtuosa enfrenta numa sociedade feminista? Ok? Já falamos há pouco tempo, não é? Que é muito difícil. Mas o que é que achas que é o mais difícil para ti? Porque no meio de tantas mulheres, tu és a diferente, a que pensa diferente, não é? Eu acho que é a posição que as mulheres hoje em dia impõem diante de todas as mulheres, que nós temos que sermos assim ou assado, que nós temos que estar nessa posição, para você ser uma líder, ou para você ser uma pessoa de destaque, ou para você ser uma mulher feminista, né? Você tem que fazer isso ou aquilo. E é o que eu falo sempre, que o Senhor, ele tem que ser a razão das nossas vidas. Então, nós temos que mostrar para as pessoas qual é o diferencial entre uma mulher virtuosa, uma mulher cristã, e uma mulher que não é cristã. Porque, assim, o que nós temos que mostrar para o mundo, o que nós temos que mostrar para as pessoas é que quem tem o Senhor, quem tem Jesus no coração, quem tem o Senhor que transforma, é Ele que transforma, é tudo sobre Ele e para Ele, né? E a mulher virtuosa, dentro da parte de ser feminista e se impor, é isso. É porque muitas vezes a gente vai em certos lugares e pessoas querem nos mudar porque nós somos mulheres e porque estamos levantando a bandeira do feminino, né? Do ser mulher. Mas ser uma mulher com Cristo é ser uma mulher diferente. É ter uma imposição de que Cristo é que mudou a sua vida. A nossa transformação tem que ser sempre do Senhor. Tem que ser sempre o Senhor que faz a diferença nas nossas vidas. É verdade. E isso também me leva a pensar um pouco que muitas mulheres têm muitas dúvidas, não é? Porque
muitas vezes passam certas dificuldades dentro de casa, não é? E, por exemplo, muitas delas são mulheres que são convertidas, mas os seus maridos não são, ok? Existe muita dificuldade, não é? Porque acaba por ter separação, brigas constantes. E o que é que tu aconselhas para essas mulheres e também para as jovens que pensam em encontrar um marido que muitas vezes o julgo é desigual, e não são cristãos? Qual é o conselho que tu dás? Olha, eu acho que um conselho para qualquer mulher é oração, né? Eu acho que primeiro de tudo a gente tem que colocar diante do Senhor tudo aquilo que a gente sempre vai querer fazer. E como eu disse no meu livro, né? Como eu disse, a questão do testemunho. Eu acho que nós temos que ser específicas, né? Então, por exemplo, uma mulher que tem um esposo que não é cristão, ou uma jovem que está procurando, né, um homem, um bom homem, né? Ela tem que sempre colocar no Senhor, pro Senhor aquilo que ela quer. E colocar em detalhes. O nosso Deus é um Deus de detalhes. Eu falo que não adianta você falar pro Senhor, eu quero um carro. E o Senhor vai te mandar um Fusca. E aí você vai falar assim, Senhor, mas eu não queria um Fusca. E aí eu queria uma Ferrari. E o Senhor vai virar para você e vai falar, mas você me pediu um carro. Você não pediu específico qual carro você queria. Você não falou que queria uma Ferrari. Então eu te mandei um Fusca. Então eu falo sempre para mulheres esses exemplos. Porque eu falo que o Senhor é um Deus de detalhes. O nosso Senhor é um Senhor de detalhes. Então você pode falar para ele, Senhor, eu quero um rapaz, eu quero que o meu marido se converta, eu quero um rapaz assim, com os olhos assim, com o pensamento assim, voltado para o Senhor, eu quero um marido, um homem honrado, um homem que teme ao Senhor. Sim. Então tudo isso que você colocar diante do Senhor, Ele vai ouvir. Porque na Bíblia diz que nada volta vazia. Tudo que você pede para o Senhor, Ele ouve. E às vezes a gente pensa que pequenos detalhes que a gente fala passa desapercebido aos olhos do Senhor, mas não. Às vezes aquele pequeno detalhe que você vai falar intimamente ou que você pensou às vezes e não falou, sim, o Senhor escutou, o Senhor entendeu. Sim. Então acho que vale a pena cada uma de nós colocar diante de Deus aquilo que realmente os nossos sonhos, os nossos planos e projetos, sempre colocando diante de Deus e colocando sempre os detalhes. Sim. Isso faz toda a diferença. Toda a diferença, é verdade. Uma coisa também que eu queria saber, lá está, como hoje há uma discussão muito de ideias, né, do feminismo, como eu posso me manter uma mulher virtuosa no trabalho? Porque se falamos de casa, não é? Com maridos, filhos, como esposa, como irmã, como filha. Porque sabemos também que o papel das filhas é honrar o seu pai e a sua mãe, não é? Mas agora eu gostaria de saber como eu posso manter uma mulher virtuosa também no trabalho. Por exemplo, eu não abro mão, por exemplo, de levantar a bandeira de Cristo. Então, justamente isso, uma mulher virtuosa, ela nunca pode se envergonhar da sua fé. Ela nunca pode se envergonhar daquilo que Cristo fez e faz por ela. Então, se você no seu trabalho está se escondendo, às vezes não está orando, né? Às vezes não está fazendo a diferença, eu acho que vale a pena a gente se impor justamente assim, sendo sempre diferente. As pessoas, elas têm que notar no nosso trabalho que existe alguma coisa diferente na Camila. Por que a Camila é desse jeito? Por que com a Camila tá sendo diferente? O que a Camila tá fazendo de diferente que tá dando resultado dentro do trabalho, né? Mas aí as pessoas vão vir com essa pergunta, e quando elas vierem com essa pergunta vai ser a hora da gente responder que a diferença é Cristo, né? Cristo tem que ser sempre a diferença nas nossas vidas, e Ele tem que fazer com que a gente tenha esse posicionamento diante do trabalho como um ser
diferente, como um ser de luz, como um ser que está transformando e gerando outras vidas, né? Transformação em outras vidas. Sim. Porque o Senhor, ele faz isso. Ele brilha através das nossas vidas, né? Porque eu sempre falo que eu quero que o Senhor brilhe através de mim, mas que a luz seja dele, que é tudo por ele e para ele. Amém. Olhem, não sei vocês, mas eu amei essa entrevista. Uma pequena mensagem para o pessoal lá em casa. Mulher, se coloque sempre diante de Deus, coloque seus sonhos diante do Senhor. Coloque sempre, né, as suas dúvidas, as suas carências diante do Senhor. Às vezes a gente pensa que o Senhor não nos ouve, às vezes a gente acha, que o Senhor nos esqueceu. Mas nós, às vezes, nos esquecemos de conversar com o Pai. Assim como nós estamos conversando, conversa com o Senhor, né? Coloque diante dele todos os seus causos, todas as suas dúvidas, os seus medos, né? E espere nele, porque assim, o tempo do Senhor é diferente do nosso. E às vezes a gente quer fazer pelo Senhor, né? É verdade. Fazer de um modo mais rápido, gerir com que o tempo ande mais rápido para aquilo que a gente queira fazer. Mas os propósitos do Senhor não literalmente são assim. Então, isso. Que forte. Mulheres, espero que vocês tenham aprendido. Maridos, homens também, ok? Possam compreender mais a vossa mãe, a vossa irmã, ok? As vossas esposas. Muito obrigada, Camila. Imagina, eu que agradeço. Partilhem muito e subscrevam no canal, pessoal. Beijinhos, Deus abençoe. Beijinho, Deus abençoe.